Seja muito bem-vindo. Essa semana eu estava conversando com alguns amigos sobre o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, e nós identificamos algumas coisas que podem ser aplicadas no dia a dia. Como eu gosto de dizer, o que funciona na segunda-feira. E esse livro traz lições excelentes para quem trabalha, para quem cuida da sua vida, para quem tem objetivos. Então a gente vai falar aqui sobre sucesso, vamos falar sobre liderança, usando lições desse livro. Antes da gente começar, uma pequena introdução, um breve contexto sobre Viktor Frankl. Então, ele é um médico vienense e ele passou por 4 campos de concentração. Pôde aplicar a teoria dele na prática, a logoterapia, e ele traz lições valiosíssimas para a vida nesse livro. Eu vou usar uma outra câmera na sequência, porque eu quero compartilhar algumas passagens desse livro com vocês, para que a gente possa refletir um pouco sobre como aplicar e quais são as lições que a gente pode absorver daqui. Primeiro, né, eu recomendo demais a leitura porque aqui você pode ter reflexões que vão ser suas, singulares, então não deixe de ler. Mas eu vou trazer para você aqui aquilo que eu extraí e que você pode aplicar de imediato na sua vida. Então vamos lá, a primeira página que eu quero compartilhar com vocês é a página 26. A gente já tem uma reflexão ali muito interessante e que a gente pode aplicar. Eu deixei aqui ela marcada e ela vai falar sobre sucesso. Então, não procurem o sucesso. Quanto mais vocês o buscarem, como uma meta a ser alcançada, mais ele se distanciará. E ele continua: a felicidade deve acontecer e o mesmo vale para o sucesso. Vocês devem permitir que ele aconteça, sem se preocupar com ele. Quero que escutem o que sua consciência diz e coloquem o plano em prática da melhor maneira possível. Vocês verão, então, que a longo prazo, repito, a longo prazo, o sucesso os alcançará, precisamente porque vocês deixam de pensar nele. Então aqui ele te convida à execução, né? Faça seu plano da melhor forma possível e na sequência vá para a execução, sem se preocupar tanto com o resultado final, no sentido de que você tem que aproveitar a jornada, você tem que estar no dia a dia concentrado no que é o sentido do que você faz, mas fazer a atividade. Lembrando que a atividade não é o propósito, não é o sentido. Então, isso sempre vai estar em algo que transcende a atividade que você está fazendo. Por exemplo, quando um professor ele ensina, a tarefa dele é ensinar, mas o sentido está em preparar aquele aluno, aquela pessoa, para a vida, para um exame. Então, o sentido sempre ele está à frente. A próxima passagem que eu quero comentar com vocês aqui é a página 116. Lembro que existem várias versões desse livro, né? Então, é a página 116 na minha versão. A página 116, ela traz para a gente uma reflexão sobre a nossa tendência atual de tentar se livrar do estresse, ou de ter uma vida equilibrada, ou aquela busca de muitas pessoas por ter uma vida de uma rotina, pelo menos de atleta, né? Então, com um minuto, segundo para acordar, para comer, para respirar, e a gente vai ler aqui que esse trabalho que a gente faz, ou a busca do sentido, aquilo que nos completa, muitas vezes vai levar a gente por um caminho diferente desse equilíbrio. Vamos lá então para o livro. Considero um equívoco perigoso para a saúde mental presumir que o homem precisa, em primeiro lugar, de equilíbrio, ou como é chamado na biologia, de homeostase, ou como a gente fala no mercado de trabalho, a inércia. Então ele continua parado da forma que estava, né? Ou seja, um estado livre de tensões. Na verdade, o homem precisa não de um estado sem tensões, mas de luta. A luta por um objetivo que vale a pena, uma causa escolhida livremente. Então aqui entra o propósito, aqui entra o sentido, de forma que você tenha escolhido e lute por aquilo que você escolheu. Então, isso é o que vai dar o sentido para a sua vida, não é a ausência de dificuldade ou a ausência de problemas.
Aqui eu vou falar uma palavra que não está nesse livro, tá? Mas que eu acho muito interessante, que é eustresse. É como se fosse um estresse positivo, é aquele estresse que constrói, é aquele estresse que acontece quando você, de fato, está mudando alguma coisa na sua vida, transformando, e isso gera um retorno positivo para si e para o meio. Então, eustresse é um conceito bem interessante. Se vocês acharem legal a gente falar mais sobre isso, deixem nos comentários aqui, que eu sei que a gente pode gravar um vídeo falando sobre eustresse. E ainda nessa parte, ele fala o seguinte: em vez disso, ele nem sabe o que deseja fazer e acaba fazendo o que os outros fazem, conformismo, ou o que os outros desejam que ele faça, totalitarismo. Então, aqui o que ele quer dizer? Se você tem essa falta desse objetivo, desse sentido, você vai ter aquele vazio domingo à noite, aquela depressão, né, que as pessoas falam. E para combater esse vazio existencial, você tem que buscar, então, o seu sentido. A gente vai falar mais um pouquinho como é que você pode fazer isso de forma bem breve, mas aqui, então, a gente entende que quem não tem o seu propósito acaba virando a agenda de outras pessoas, ou até acaba tendo uma vida ali que o tédio domina, porque ele entra num conformismo. O próximo bloco que eu quero falar com vocês está na página 120. E eu acho essa parte fantástica. Para mim, essa é a principal lição do livro. E aqui eu quero já começar fazendo uma distinção da palavra amor. Amor pode ser o amor romântico, pode ser o amor sentimento, mas aqui eu quero falar do amor como ação, do amor como execução, como forma de trabalho. E eu achei fantástica essa parte e para mim o livro ele valeria a pena se eu tivesse essa parte aqui, ela já faz o livro valer a pena, embora ele é riquíssimo. Mas vamos lá então. Aqui quando a gente fala de liderança, é muito importante eh, identificar que através do amor ele é capaz de ver os traços, características essenciais da pessoa amada, enxergando também seu potencial ainda não manifestado, mas que deverá se manifestar. Além disso, por seu amor, o ser que ama contribui para a realização do ser amado, tornando-o consciente de seu potencial. Ao torná-la consciente daquilo que pode ser e daquilo em que se deveria transformar-se, torna essas potencialidades reais. Então, eu acredito que isso é a grande missão do líder. A grande missão do líder no trabalho é mostrar para as pessoas o que elas podem vir a ser. É enxergar um potencial que às vezes a própria pessoa ainda não percebeu. E é mostrar para ela como trabalhar para fazer com que essa potencialidade ela se realize. Isso é uma missão maravilhosa e linda, tanto de um líder no ambiente de trabalho, quanto na nossa vida em sociedade. Então, essa lição aqui, ela vale muito, porque a gente muda nosso olhar em vez de julgamento, a gente começa a enxergar potencialidades nas pessoas e a gente pode transformar nosso ambiente, a gente pode lapidar realmente joias que estão ali no time e que a gente ainda não percebeu todas as potencialidades que ele tem. E para a gente ir caminhando aqui para esse fechamento, eu quero falar sobre responsabilidade. E a gente vai lá para a página 128 agora. Página 128. Aqui ele traz um conceito muito interessante. Então, o indivíduo que encara ativamente os problemas da vida é como um homem que retira cada folha de seu calendário e a arquiva de maneira ordenada e cuidadosa junto com as outras. Depois de fazer algumas anotações no verso, ele pode refletir com orgulho e alegria sobre toda a riqueza registrada nessas notas, sobre toda a vida que já viveu em plenitude. Em vez de possibilidades, tenho realidades no meu passado. Não só a realidade do trabalho realizado e do amor vivido, mas os sofrimentos suportados com coragem. O que isso nos ensina? Aqui, mais uma vez, ele fala sobre execução. Então, não é sonhar, é executar aquilo que foi sonhado. Isso vai te trazer possibilidades realizadas. Então, você trabalhou por aquilo, você executou aquilo,
e você tem ali no seu calendário, né, ele chama assim, registros dessa sua luta, talvez de sofrimentos, talvez um amor vivido, mas você tem isso realizado, não para sempre um potencial. Então eu gosto muito de encorajar as pessoas a buscar os seus hobbies, os seus sonhos, a colocar mais o seu sonho no dia a dia, para que eles, no decorrer da vida, na jornada, eles possam até mesmo testar, porque muitas pessoas elas ficam se iludindo a vida toda e fazendo planos, às vezes para aposentadoria de alguma coisa que elas vão fazer, por exemplo, depois que eu aposentar, eu vou aprender artes plásticas, eu sempre quis pintar, ou eu vou ler, ou eu vou lecionar, e isso é uma ilusão, porque ela nunca tentou colocar aquilo em prática. E às vezes, quando ela se aposenta, ela fica frustrada. Então, assim, a gente tem que executar, tem que viver a vida conforme a gente sonha. E aqui, ainda sobre liberdade e responsabilidade, ele traz um conceito muito singular sobre a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos. Ele diz que nós deveríamos ter uma estátua da responsabilidade na costa oeste, assim como a gente tem a Estátua da Liberdade na costa leste. Isso ele traz por quê? Porque ele traz aqui que o homem ele não é totalmente condicionado e o seu destino não é determinado. Ele é o que determina, rendendo-se às circunstâncias ou as enfrentando. Então que ele tem bastante autoridade para falar isso, porque ele passou por uma prova muito grande desse conceito. E ele se manteve, na visão dele, firme, porque ele tinha um sentido. Ele queria muito publicar os estudos deles e, para deixar bem claro, o estudo dele, são mais de 30 livros escritos por esse autor. A gente está falando aqui do Em Busca de Sentido, que é um dos livros é, que fez muito sucesso, mas ele tem vários outros sobre a prática clínica dele. Então, o que de fato fica para a gente aproveitar disso aqui na nossa segunda-feira? É trazer para a nossa vida o sentido. E quando ele fala em sentido, ele fala em transcender o eu, de buscar nos outros, da forma que você pode servir, o que você pode fazer para que a sua vida tenha significado. E ele diz que a gente tem que se preocupar em ser melhor. Como se eu trouxesse aquela frase de ano novo, né? Então, assim, eu não tenho que desejar um ano novo melhor para mim, mas eu tenho que preocupar em como eu posso ser melhor pro ano novo. Então eu encerro com essa frase, que não é dele, né? É apenas para ilustrar o conceito que ele traz sobre responsabilidade e sobre a busca do sentido. E espero que você possa aplicar aí alguns desses conceitos que a gente leu juntos. Valeu!